Fala pessoal, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre um artigo que eu vi no CIC News que achei bem interessante e eu vejo que muita gente me pergunta assim, né, nos comentários e tal, em relação à imigração depois assim de uma certa idade, 30, 40 anos, entendeu? Se ainda é possível, né? Como fazer? Eu sempre recomendo a questão da imigração provincial para esse tipo de situação. Lembrando que eu não sou consultor, eu não sou nada, tá? Isso aqui é só uma minha opinião, baseada meramente na minha experiência. Se você quiser uma informação, né, uma informação mais precisa em relação a isso, você procure um consultor, né, para fazer uma reunião e tal. E vejam, né, quais todas as suas possibilidades, tudo que você pode fazer um plano, né? O plano que você pode fazer para a imigração no Canadá. Mas eu achei bem interessante essa matéria aqui, porque eles falam de uma maneira geral assim, depois dos 30 anos, como é que é possível emigrar depois dos 30 anos, né? Como maximizar, né? Como maximizar seus pontos depois dos 30 anos. É, porque para quem não sabe, depois dos 30, a partir dos 30 anos você perde 5 pontos no Express Entry por cada idade. Então quando você chega aos 45, você já não tem, você tem 0 pontos de idade. Então você tem que compensar de outras formas, né? Então, assim, para resumir um pouco, né, o que para quem já está, né, pesquisando em relação à imigração e tal, o que é Express Entry, né? Express Entry é basicamente o sistema de pontos, né, do Canadá para a imigração canadense. Então, você tem a disponibilidade, seus diplomas, sua experiência profissional, tudo mais, e tudo isso vai para um somatório e você tem a sua nota, né, os seus pontos. E aí, dependendo da nota de corte do sorteio, você pode ser chamado ou não, né? E, dentro do Express Entry, existem tipos de imigração. Você tem o Canadian Experience Class, que é basicamente o tipo de imigração para quem tem a experiência no Canadá de pelo menos um ano, né, trabalhando no Canadá com um visto de trabalho. E, e você tem o Federal Skill Worker também, né, que são pessoas que podem ser, por exemplo, podem estar em outros lugares, né, não precisa estar no Canadá, trabalhar no Canadá, mas tem a pontuação suficiente para imigrar. Né? E tem outras também, como eu falei, sempre consulte um consultor, né? Uh, faça um agendamento aí com alguém para vocês terem essa visão, né? E saberem o melhor plano para vocês, né? E, e aqui nesse artigo do CIC News eles elencam, né? Assim, 6 coisas, né? Que você pode fazer para maximizar a sua pontuação a partir dos 30 anos, né? Acima dos 30 anos, que é como eu falei, você já começa a perder os pontos, né? A primeira estratégia, né, é você conseguir uma nomeação provincial, né, através do PNP, que é o Programa de Nomeação Provincial, né, do Canadá. Então você tenta imigrar através de uma província, né, cada província aqui você tem um tipo de imigração. E aí você tenta imigrar através dessa província, cada província você tem uma regra diferente, né? Então você vai para as províncias do Atlântico, você tem uma regra, você vai para Saskatchewan, você tem uma regra. Você vai para outras províncias, cada província tem um tipo de regra. Até Ontário e British Columbia também têm as suas próprias regras das províncias, né, de imigração provincial. Então você recebendo um convite, por exemplo, para morar em Saskatchewan, por exemplo, você já ganha 600 pontos. Então você está praticamente dentro. Você está dentro, entendeu? 600 pontos a mais, você está dentro. Então, essa é a primeira dica, né? Você tentar ver algumas províncias, por exemplo, Ontário, eu acho que Ontário está muito superlotado, né? British Columbia, mas já tenho não sei quantos anos, vou tentar emigrar ali para alguma província ali do Atlântico, entendeu? Que eles precisam de mais de mão de obra e tem menos concorrência, digamos assim, né? Apesar de que hoje em dia a imigração está crescendo em todos os lugares, mas enfim,
querendo ou não, Ontário e British Columbia ainda são os lugares que as pessoas querem muito ir. E de acordo até com esse artigo aqui, foi por isso que foi criada essa questão, né? Para tentar deslocar um pouco essa imigração que é muito forte em Ontário e British Columbia, porque British Columbia tem Vancouver, né? E Ontário você tem Toronto, você tem Ottawa também, entendeu? E Quebec é outra situação, tá? Quebec não estou incluindo nisso porque eles têm a sua própria regra, tá? Então essa é a primeira dica, né? Tentar uma imigração provincial. Não dá para Ontário, não dá para British Columbia, tenta outra província, entendeu? Conseguir uma oferta de emprego, né? Que é o famoso LMIA também, né? Você conseguiu o LMIA, você ganha um work permit, né? Aberto, né? E você vai poder trabalhar e ganhar pontuação, né? Alguém que te patrocine, né? Para você arranjar um trabalho. É fácil? Sendo bem sincero, eu não sei se é fácil ou não. Conheço algumas pessoas que conseguiram. Algumas pessoas dizem que você precisa ser muito específico, outras pessoas dizem que nem tanto. Acho que depende muito do lugar. Por exemplo, eu conheço assim, um conhecido conseguiu um patrocínio numa província do Atlântico de um trabalho assim super normal, entendeu? E porque lá eles precisam de mão de obra, né? De várias coisas. Então, assim, talvez algumas províncias você consiga mais que outras. E aí você consegue, por exemplo, trabalhar lá, conseguir o convite da imigração provincial de lá, e aí você já ganha 600 pontos. Existem outros tipos, né, também. Isso se você estiver disposto, né, por exemplo, a morar alguns anos em algumas províncias menores, né, do Canadá. Depois que você pegar seu PR, você pode se mudar para onde você quiser, né, mas assim, algumas províncias têm certas regras de tempo mínimo que você tem que morar, né, lá. Aqui ele fala da estratégia 3, né? A primeira é a imigração provincial, a segunda, patrocínio, né? E aqui diz que uma oferta válida de emprego você pode obter de 50 a 200 pontos, tá? Dependendo da posição. Então ele já te ajuda nisso e ainda te ajuda você tendo um visto de trabalho aberto. Dica 3, né? Avaliar a experiência de trabalho, né? Você trabalhar um pouco a mais e aí você colocar no seu perfil, por exemplo, se você não tiver nenhuma experiência de trabalho no seu país de origem, por exemplo, você ter e aí você colocar no seu perfil, você vai ganhar pontos em relação a isso, né? A experiência de trabalho adicional também ajuda muito no perfil do Express Entry. Essa quarta, para mim, é assim, a mais importante, sendo bem sincero. Que é melhorar a capacidade linguística. Porque o que acontece? Você quando faz o IELTS ou o CELPEP, você tem categorias, né? Você tem níveis ali de pontuação. Então, se você atingir um certo nível, a sua pontuação cresce muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, eu conheço gente que estava com, sei lá, 430 pontos, melhorou a nota do IELTS, foi para 470, 480, só melhorando a nota do IELTS, entendeu? Então, você tendo a nota do IELTS muito alta, ou a nota do CELP muito alta, você consegue aumentar muito a sua pontuação. Pesquisem a nota do IELTS, o 7, o 7, 7, 8. Acho que o 8 é no listening, eu acho, e o 7 no resto. E comparem as notas com outras notas menores, você vai ver que você tem um crescimento muito grande. E também tem a questão do francês, né? Ele fala aqui, ó, um único candidato pode ganhar entre 128 a 136 pontos na questão de idioma, né? Então, isso é verdade, galera, isso é muito, muito verdade. Eu mesmo, por exemplo, eu fiz o IELTS 4 vezes, porque eu precisava atingir uma certa pontuação para aumentar a minha pontuação, né? Uma certa nota para aumentar a minha pontuação, e eu consegui, tá? Então, e outra coisa também é o francês, tá? O francês hoje, ele dá mais pontuação, então se você tem disposição, ou você já sabe um pouco de francês, se eu fosse vocês, eu me dedicaria um pouco também, para pelo menos você atingir uma nota mais básica, que você ganha alguns pontinhos extras, né? Então, achei bem interessante isso aí.
É, Outra coisa, né, estratégia 5, né, que é você fortalecer credenciais, né, coisas acadêmicos, né, sua graduação, talvez você fazer uma pós, entendeu? Você ter um bachelor, você ter um bacharelado, fazer uma pós, entendeu? Porque em vez de você ter só um bacharelado lá no sistema, você tem um bacharelado mais um ano de algum curso, e aí você conta como dois, né? E aí você ganha uma pontuaçãozinha a mais, tá? Isso aí pode ajudar muito sua pontuação, tá? Isso aí. E também outra coisa, sexta e última dica, né? Considerar o uso, né, de um cônjuge parceiro como o principal, né? Se aplicável isso, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas pensam assim, eu vou ser o aplicante principal, eu vou trabalhar e a minha cônjuge vai estudar. Por exemplo, vou fazer dinheiro e minha cônjuge... Tem muita gente que pensa nisso. Mas às vezes o cônjuge, né, assim, a pessoa, né, o parceiro, ele tem melhores condições do que a própria pessoa. Então vocês têm que analisar, inverter, né, fazer assim, eu vou testar aqui, vou me testar como aplicante principal e vou testar a esposa, marido, enfim, like, qualquer pessoa, né, assim, o parceiro, enfim, como aplicante principal. Vocês invertem, né, vocês fazem a inversão para ver quem realmente tem a melhor pontuação, porque às vezes vocês vão se surpreender, assim, quem tem a melhor pontuação ou não. E, enfim, são essas dicas aí, eu achei bem interessante, assim, trazer para vocês, porque muita gente pergunta, assim, muita gente acha assim, depois dos 40 não dá para emigrar. Dá, mas assim, vão ter que ser feitos alguns ajustes, né? Assim, alguns no plano, né? É lógico que as pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que, tipo, ele tem 20 e poucos anos, eu acho que 21, e o cara já se formou e tal. Para ele é uma estratégia totalmente diferente do que para outra pessoa que já tem mais de 40 anos. Então, ele vai ter ainda aí mais 10 anos, 9 anos sem perder pontuação na idade. E aí ele fez college público e tal, então ele tem a pontuação, então ele está praticamente certo, né? É só questão de tempo. Mas para quem, por exemplo, quer chegar aqui com seus 38, 40 anos, você tem ainda chance, mas você vai ter que se adaptar, né? Fazer adaptações aí para, não sei, cada caso é um caso, né? Mas assim, existem essas opções também para você aumentar a sua pontuação, então nada é impossível em relação a isso, tá? Achei interessante porque muita gente pergunta sobre isso, muita gente pergunta sobre essa questão. E é isso aí. Eu espero que essas dicas aí ajudem vocês aí. Eu achei interessante pegar essa matéria e destrinchar um pouco, assim, falar um pouco da minha experiência, falar o que eu acho e explicar, né, pra vocês aí. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.